Carta de 20 de junho de 1958. Querido Zema e Joel, obrigada por sua carta de boas-vindas. Sim, eu sabia que você tinha tomado conta e que estava a postos e sou muito grata. Realmente, não estava muito preocupada com todos os acontecimentos desagradáveis como tal, mas apenas como indicação de alguma falha de minha parte. Aprendi em As Sabedorias, e muito bem, para acreditar que qualquer coisa possa acontecer fora da minha consciência. Tive um forte senso de má prática dirigida, mas evidentemente não estava suficientemente consciente de que minha mente é minha mente e meu instrumento, e, portanto, não pode ser manipulada ou ser um instrumento para crenças mundiais ou sugestões operarem. Provavelmente o senso pessoal entrou em cena. Não, eu não desmaiei. Fiz isso apenas uma vez na vida e muito graciosamente em uma aula universitária de psicologia. O que aconteceu foi que tropecei na calçada do estado e Madison. Esses meus grandes pés. Foi a primeira vez que caí em 20 anos e foi uma queda severa. Mas embora ainda haja uma dor na região do peito, não estou consciente disso na maior parte do tempo. Minha bochecha está começando a ficar com uma cor amarelada, como suas cortinas em casa. Muito mais bonita lá do que na minha bochecha. Caso contrário, não há muita evidência visível. Isso realmente trouxe algum exame de consciência e um desses períodos de purgação que no final eleva um ponto mais alto. Mais uma vez, obrigada por sua ajuda. Divirtam-se. Com carinho, Lohane. Carta de 23 de julho de 1958. Queridos Zema e Joel, obrigada, muitas vezes obrigada, por suas queridas cartas, belas e atenciosas expressando de amor, ou expressões de amor. Acabei de receber sua nota sobre o trabalho que você está fazendo para os 10. Não sabia que você estava fazendo algum trabalho especial, mas nas últimas 2 semanas, o trabalho do grupo interno tem estado especialmente perto de mim, ocupando uma porção muito maior do dia e da noite do que até agora. E eu ia escrever para perguntar se você tinha alguma mensagem especial para nós e que eu ficaria feliz em enviar cópias dela para os outros do grupo. Interessante. Tenho feito mais do que o trabalho habitual com uma meditação. Abre aspas. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Fecha aspas. Na segunda-feira, 23 de junho, quando KB esteve aqui, tivemos uma meditação considerável e pela primeira vez veio a piscina de azul na minha testa, em forma de olho, e que eu interpreto como o terceiro olho. Pouco antes disso, tive uma sensação tão maravilhosa de liberdade e de todo o desejo de qualquer efeito. Tenho que confessar que às vezes
Depois de ouvir sobre as experiências de todos os outros, eu ansiava apenas por um pouco de efeito, algum efeito em comum, mas dessa vez eu apenas sabia que eu sou. E com tanta certeza, o que mais poderia querer? Não era necessário que eu sentisse nada, ou que me fosse dada qualquer tipo de sinal. E então, essa experiência veio. Alguns dias depois, houve uma onda de azul na região do coração, adorável e pacífica. E então ela se expandiu e eu estava nela. É tão raro que experiências visuais dessa natureza venham a mim e parece ser sempre dessa mesma natureza. Mas pode não ter qualquer significado, e mesmo assim foi muito bonito. Sabe, Joel, quando outras pessoas veem luzes ao seu redor, em raras ocasiões, eu vejo o olho na sua testa como vi na terça e quarta-feira da primeira classe aqui em abril. Ele tem desempenhado um papel em minha meditação durante os últimos 10 dias e tenho tido tanta consciência disso. Interessante também que em apenas um dia antes de ontem chegou o adorável livro Sum of Tuples, no qual este terceiro olho figura tão proeminentemente nas ilustrações. Muito obrigada por enviá-lo para mim. Tive alguns momentos encantadores com ele. Por favor, diga-me se você acha que minha imaginação está correndo de forma desordenada, porque eu não estava esperando ou procurando qualquer tipo de experiência. Joel respondeu esta carta, enviando-a de volta para mim, com as notas marginais, e para este parágrafo ele disse: muito bem, excelente. ST estiver aqui na terça-feira à noite. O próprio T gostou de sua revisão de Praticando a Presença e disse que tinha sido muito fácil de fazer. Abre aspas. Algumas das emanações de Joel devem ter me alcançado. Fecha aspas. T estava tão interessado no capítulo Ame teu próximo que eu havia prometido tocar para ele uma de suas gravações sobre o único eu divino. Então essa foi a razão de sua vinda. Ele ouviu o primeiro lado da fita privada de Seattle, aquela que você deu em 1955, sobre lei cósmica e graça. Ele ficou surpreso com a simplicidade e a franqueza com que você fala e pela falta de qualquer tentativa de vender uma ideia. A técnica não coerciva. Ele disse, abre aspas, esse é o período de tempo mais longo que eu já ouvi Joel em uma gravação e estou muito favoravelmente impressionado, muito favoravelmente, fecha aspas. Ele está apreciando as últimas cartas mensais e se pergunta se elas não foram melhor escritas do que antes, ou talvez eu as aprecie mais. Ele acha que Praticando a Presença é um livro bom, muito bom, e acrescentou, isso vem de alguém que não está empenhado.
Ele gostou mais do arte da meditação. Eu também. Disse que achou difícil citar qualquer coisa que você escrevesse. Não se lembrava. E ainda assim se tornou uma parte inquestionável dele. Você vai adorar especialmente essa parte de nossa conversa. Abre aspas. Não sei se amadureci ou não, mas quando a conheci, achei que você era completamente louca. Uma professora maravilhosa como você, por ter deixado tudo isso por algo tão nebuloso como isto. Mas agora estou começando a entender sua motivação, e não acho que seja loucura alguma. Estou surpreso como sem nenhuma compulsão externa. Toda a minha atitude mudou durante o último ano e meio. Fecha aspas. Você não acha que isso é interessante? ST são uma verdadeira alegria para mim. A estes 2 últimos parágrafos, Joel respondeu. Realmente maravilhoso. Divirta-se na Escócia e tenha experiências mais profundas. Obrigada pela gentileza que você derrama sobre mim e por seu trabalho para mim. Estou totalmente inteira agora. Muito obrigada por isso também. Com muito amor, Lohane.